Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor de Geografia, para comentar mais uma questão do seu simulado do Sistema PASSE. Nessa questão nós abordaremos o conteúdo de climatologia, um dos conteúdos mais cobrados historicamente aí no novo Enem, e que envolve a competência de área 6, habilidade 29. A 29, que é a função dos recursos naturais, também é abordada, tá? Mas eu me refiro principalmente à habilidade 27. A identificação da função dos recursos naturais e principalmente como o espaço geográfico é organizado a partir dessa dinâmica dos recursos naturais, ou seja, do clima enquanto determinante para as sociedades humanas, tudo bem? Então, competência 6, habilidade 27, apesar de envolver também a 29. Olha só o texto que diz assim: nesta manhã, o Illimani está encoberto por nuvens rápidas, que só aqui e ali deixam ver um pouco do gelo eterno. Gravamos a entrevista com Ramírez. Ele explica como o aquecimento global está tornando o fenômeno conhecido como El Niño, fenômeno climático mais frequente e mais intenso, acelerando o degelo dos Andes tropicais, derretimento das grandes geleiras montanhosas, tá? Bem, aí é uma obra, um trecho da obra da Diário de Clima da Sônia Bride, aquela jornalista famosa que fez um relato sobre vários climas do mundo a partir das suas experiências. E o comando da questão diz assim, apesar de ser uma área com baixas latitudes, ou seja, a região dos Andes tropicais, que é a área que ele está tratando aqui, a região referida decorre do degelo nos Andes. Apresenta essa característica climática devido ao quê? Bom, a gente sabe que os fatores climáticos, o clima, gente, ele é formado por um conjunto de elementos, elementos e fatores. Você tem que saber isso. Os elementos são aquelas manifestações atmosféricas do que a gente consegue ver no clima. Por exemplo, a temperatura é um elemento. A umidade é um elemento, a pressão atmosférica é um elemento, os ventos são manifestações também, tá? As precipitações são elementos climáticos. Agora, presta bem atenção, fatores que condicionam o clima de uma região. Nesse caso aqui, o elemento climático será o quê? A formação de gelo, na região dos Andes, no cume das montanhas. E aí os fatores que proporcionam isso podem ser o quê? A gente tem a latitude, mas ele coloca aí, apesar da latitude baixa, ou seja, você poderia ter gelo em regiões de altas latitudes. Nesse caso, outro fator vai ser relevante. Qual? A altitude. A altitude, nesse caso, ele vai compensar o fato de estar numa região tropical, mas numa área alta. Aí baixa temperatura, menor temperatura, com certeza a altitude é o fator. Inclusive, ele pergunta qual é o fator climático. A altitude é um fator, o outro seria maritimidade e continentalidade, o outro seria hidrografia e vegetação, o outro seria correntes marítimas, ou pode ser também massas de ar, mas aí dentre essas, qual que vai se relacionar à questão dos Andes? A altitude. A alternativa A é o nosso gabarito. Tudo bem, gente? Grande abraço para vocês, até a próxima, valeu!